A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Salmos, Salmos de número 32. Salmo 32 diz assim: a felicidade do homem perdoado e a exortação ao arrependimento. Bem-aventurado, cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Ok? Até aqui tá bom, até o 5. Eu li o Salmo 32, do verso 1 até o verso 5, onde também revela para nós um dos salmos de Davi. E aqui traz para nós uma das características que Deus amava Davi. Davi era um ser humano como eu e você. Um cara normal. Só que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso já chama a nossa atenção. Opa, um cara segundo o coração de Deus possui características que eu e você precisamos ter. Quem não quer ser um homem segundo o coração de Deus? Se Deus encontrou isso em Davi, Deus pode encontrar isso também em nós. Então, como é que eu vou saber, como é que eu vou ser um homem segundo o coração de Deus? Em primeiro lugar, lendo a palavra para entender os princípios e compreender o que Deus quer de nós. Segundo, observando os erros e os acertos que os homens de Deus tiveram na Bíblia. Principalmente um cara como esse. Se a Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo pecador como era, a gente tem que se atentar um pouquinho para a vida de Davi. No mínimo, estudar o porquê que ele era um homem segundo o coração de Deus. E no Salmo de número 32, a gente percebe o porquê que Deus tinha um carinho especial por ele. Não só no 32, mas a gente percebe também em outros salmos da Bíblia, que salmos que Davi escreveu. Como aquele outro salmo que Davi diz: Senhor, não aparta de mim a tua presença, não aparta de mim o teu espírito. Né? Isso revela um pouco do que estava em Davi, que é importante nós entendermos, nós observarmos e refletirmos, para que assim a gente procure também características parecidas para trazer para a nossa vida. Davi teve erros, mas Davi também teve muitos acertos. Se não tivesse acertos, Deus não diria que ele era um homem segundo o seu coração. Então ele possui qualidades que a gente tem que se atentar. E uma delas que eu acho interessante de Davi é a sinceridade. Davi não era alguém que simplesmente vivia na mentira ou no engano. Davi era alguém sincero. Ele dizia para Deus aquilo que sentia. Ele expressava para Deus a verdade, ele não ocultava, ele não omitia. Segundo, Davi era um homem que tinha temor. Ah, pastor, mas ele fez isso, mandou o marido daquela mulher para a guerra, o cara morreu, ele ficou com a mulher dele, ele pecou, ele caiu, teve sérias consequências, você conhece a Bíblia, sabe das consequências que vieram sobre ele, sobre os filhos, sobre a sua descendência, ele passou um caos no meio da família. A gente sabe de tudo isso que Davi passou. Ok? Só que mesmo ele tendo esses erros, no meio dos erros existiam qualidades em Davi que mostram para nós por que ele era um homem segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, como eu falei, que eu percebo em todo o Salmo, é a sinceridade. Segundo lugar, o temor. Mesmo errando, era um homem de temor. Era um homem que tinha desejo de se relacionar com Deus. Você vê em um outro salmo ele dizendo: Senhor, não aparte de mim a tua presença. Percebe? Davi não ora dizendo: Senhor,
Não aparte de mim a tua coroa, não aparte de mim o teu trono, não aparte de mim o dinheiro, não aparte de mim a sabedoria. Não aparte de mim a tua presença. Não retire de mim o teu espírito. Essa é a oração de Davi. Davi está muito mais preocupado com a presença do que com o trono. Davi está muito mais preocupado com o Espírito de Deus do que com aquilo que ele poderia fazer. Davi está muito mais preocupado com o relacionamento que ele tem com Deus do que com o próprio fato do local ou do status que ele possui. Entre tantas orações que ele poderia fazer, ele fala: Senhor, não aparte de mim o teu Espírito. Sabe? Não tire essa amizade que a gente tem. Não tire esse relacionamento. Não aparta de mim. Eu preciso da tua presença. Então essa é uma qualidade que ele tinha. Ele poderia pecar, ele poderia errar. Mas quando ele entendeu que aquilo que ele fez foi algo tão repudiado por Deus, ele imediatamente orou dizendo: Senhor, não tira a tua presença de mim. Eu não quero perder esse relacionamento contigo. Davi era alguém que era sincero nas suas expressões. Davi é alguém que amava a presença. Davi é alguém que tinha relacionamento com Deus. Davi é alguém que tinha costume de orar. Segundo a história, tinha um local determinado dentro do templo que Davi costumava se reunir para fazer orações. Era um homem que constantemente conversava com Deus. Era um homem de muita fé, era um homem de temor, era um homem de relacionamento com Deus. Por isso ele possui características que eu e você também procuramos tentar ter. Os erros, a gente olha, aprende, não comete igual, mas as qualidades, a gente absorve, reflete e pensa no que a gente pode trazer para a nossa própria vida espiritual. Davi diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ou seja, bem-aventurado é aquele que é perdoado. É Davi dizendo: bem-aventurado é aquele que não vive com o peso do pecado, que não vive escondendo os seus erros. Por quê? Porque quando você esconde o pecado, quando você não confessa o pecado, quando você não tem seu pecado perdoado, e a única maneira de você não receber o perdão é não confessando e não sendo verdadeiro na confissão, porque se você não confessar, você vai ser escravo do pecado. Quando você é escravo do pecado, o pecado gera peso sobre a sua vida. Por isso que Davi diz: bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que tem o pecado perdoado. Porque quando você não tem os seus pecados perdoados, você vive debaixo de um jugo. Você está escondendo um erro, você está escondendo o pecado, você está debaixo de um peso, você não tem paz, você não consegue ter relacionamento com Deus, você se sente cobrado constantemente pelo aquilo que faz. Percebe? Às vezes você está sendo aí escravo dos seus erros. E todo momento o pecado está batendo em você, te atacando de tudo quanto é jeito, porque você não confessa. E uma vez que você confessa e abandona a sua transgressão, você alcança a misericórdia. Aí Davi diz para nós: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Olha que forte isso. Enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Guarda isso aqui. Toda vez que você se cala e você não expressa para Deus o que você fez, o que você sente, você acumula para o seu corpo aquilo que você deveria ter confessado em Deus. Davi está dizendo assim: quando eu me calei, os meus ossos envelheceram. Significa que quando ele não falou, o pecado que se escondeu dentro dele fez com que os seus ossos envelhecessem. Ou seja, gerou peso emocional, gerou peso psicológico, gerou peso espiritual, fez mal para o próprio corpo. Entende isso? Quando você não confessa, o pecado se materializa sobre a tua própria vida a ponto de trazer peso para a sua vida emocional, a ponto de trazer dor, a ponto de trazer enfermidades, a ponto de trazer desgastes. Sabe? Toda vez que você se cala, você só se prejudica. Então, quer saber? Coloca para fora, confessa, fala com Deus.
Da mesma forma, você não pode ficar guardando coisas que só te machucam, te ferem ou estão fazendo mal à sua vida. Você precisa colocar para fora. Você precisa confessar, você precisa falar com Deus. Porque se você se calar, seus ossos vão envelhecer. Quando você não guarda, a alma, quando você não confessa, a alma guarda. Quando a alma guarda, ela envia para os seus ossos, ela envia para o seu corpo as dores, as doenças e os problemas. Sabe? Daí começam a surgir as doenças psicossomáticas. Doenças que vêm da alma. Por quê? Porque eu não falei, porque eu não disse, porque eu não expressei, porque eu não resolvi. Fala com Deus. Conversa com Deus as suas dores, conversa com Deus aquilo que te fere, aquilo que te machuca, aquilo que te magoa. Confessa para Deus seus erros, seus pecados, suas quedas, porque tanto o pecado quanto esses sentimentos de dor, eles só escravizam você. Eles só te fazem mal. Então fala para Deus. Conversa com Deus. Para que você seja livre dessa algema que está te prendendo todos os dias. E é o que Davi está dizendo. Ele está sendo nosso exemplo. Quando eu me calei, meus ossos envelheceram. Quando eu procurei esconder. Quando eu procurei não falar. Quando eu procurei não dizer. Meu corpo sofreu. Meus ossos envelheceram. Entende? Como você sofre quando você não diz, quando você esconde, quando você encobre. Confessa. Coloca para fora. Porque o ato de esconder só prejudica a sua mente, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Davi está sendo exemplo para dizer para nós. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. E o meu humor se tornou em seguidão e estio. Ou seja, todo o tempo Davi está sentindo a consequência do pecado. Ele não tem paz naquilo que ele faz. Alguém vai dizer assim, porque eu estou pecando e estou em paz. Porque eu fiz isso e eu estou em paz. Eu estou vivendo a vida que eu quero, em pecado, na queda, e estou em paz. Você não está em paz. Você pode estar vivendo uma falsa paz. Porque você está vivendo os seus prazeres, os seus desejos. Mas não há paz entre você e Deus. Se existir paz entre você e seus pecados. Eu vou repetir a frase. Não há paz entre você e Deus se existir paz entre você e seus pecados. Não tem como, amigo. Você sente o peso. O pecado te distancia. E a todo tempo ele tenta te levar para longe do propósito de Deus. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão. Aí ele diz, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Olha isso. Confessei-te meu pecado, minha maldade não encobri. Todos nós nessa vida estamos sujeitos a errar. Seja você, seja eu, que não é porque eu sou pastor que eu sou melhor que você, eu posso pecar até mais do que você. Nós somos falhos. Somos dependentes da graça. Mas a gente precisa ter essa percepção, sabe? Esse flash que Davi teve. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri. Você precisa confessar. Colocar para fora quando você cai. Porque você não está livre de errar. Você não está livre de cair. Agora, uma coisa é você errar. Outra coisa é você permanecer no erro. Uma coisa é você pecar. Outra coisa é você permanecer no pecado. Confessa para Deus. Fala com Deus. Coloca para fora. Não esconde a maldade. Até porque Deus já sabe de tudo. Ele só está esperando você falar. Porque quando você fala com Deus, parece que você tira um negócio de dentro e coloca para fora.
Quando você esconde, o diabo encontra oportunidade para agir sobre a sua vida no oculto, no escondido. Porque quem é que atua no meio da mentira? Quem é que atua enganando? Quem é que atua no escuro, na escuridão? O diabo. Então ele não quer que você confesse, ele não quer que você abandone a transgressão, ele quer continuar atuando na mentira para te levar para um caminho de desgraça. Mas faz igual Davi, confessa o teu pecado, não importa o erro que você cometeu. Se você fizer isso, Deus é poderoso para perdoar os seus pecados. Porque o mesmo sangue de Jesus que morreu por mim, por você, esse sangue também remiu a minha vida, como também remiu a sua. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você recebe essa palavra? Deus falou com você? Então escreve aqui nos comentários: eu não vou esconder a minha maldade, eu não vou esconder os meus pecados, eu quero viver um novo tempo com Deus, eu vou confessar a Deus as minhas dores, o meu sofrimento, eu não vou viver debaixo de um jugo de pecado, eu não vou dar brecha para o diabo. Não sei, fala alguma coisa que você entendeu dessa palavra, que mostra o quanto essa palavra teve efeito sobre a sua vida.